Olá! O desenvolvimento infanto-juvenil é feito de fases e os pais e mães ficam com dúvidas sobre o que os filhos já podem ou ainda não podem fazer. Por exemplo, olha, qual a hora certa de ter algumas independências, como ficar sozinho em casa, sair sem os pais, assumir as tarefas domésticas? Para este papo, nós recebemos o psicólogo Tiago Tamborini e a Alexandra Schwartz-Schur, que tem 3 filhos, a Ariela, de 19, a Daphne, de 17 e o Beni, de 13 anos. Bom, tá cada um numa fase, como é que é? Até quando a gente tem muitos filhos, né, Alexandra, você tende a liberar mais rapidamente para o segundo e para o terceiro? Eu acho que não tem regra, eu acho que tem muito a ver com o momento atual, né, e as necessidades de cada um. Então, celular, que é uma super questão, né? Cada filho eu dei com uma idade, porque quando a mais velha foi ganhar celular, ainda não tinha grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, o dela foi depois. Com quantos anos? Ela ganhou com 12 e pouco. E o caçula ganhou com quanto? O caçula ganhou antes. Por quê? Porque ele estudava na escola sozinho. Então, não tinham as irmãs para passar recado para ele, por exemplo. Já tinha essa coisa de grupo de... A necessidade também variou. Total. E, Alexandra, você fica com muitas dúvidas, por exemplo, se eles podem sair sozinhos, se você fica com medo, a insegurança é mais sua ou deles? Eu acho que eu sou uma mãe muito segura, sei muito bem as coisas que eu acredito e não acredito. O que me dá mais medo é a cidade que a gente mora e o mundo lá fora. Eu acho que eu consigo passar as coisas que eu acredito para eles, passar muita segurança. E aí a gente tem que também rezar um pouco para que nada ruim de fora aconteça. Eu acho que é muito mais por aí. Porque tem que soltar os filhos, né, Tiago? A gente não vai mantê-los sempre aí por perto. E como é que... Tem alguma regra para os pais mesmo? Por exemplo, se a mais velha foi liberada para, não sei, pegar ônibus, né, sair sozinha com 15, isso tem que ser seguido para os outros filhos? Ou vai também da personalidade de cada filho? Pois é, não entra nessa enrascada. Eu acho que você vai cometer certamente erros se você não entender que os filhos são diferentes e, portanto, merecem tratativas diferentes, né? Se você tentar padronizar, você também vai cometer um erro através da sua maneira de lidar com eles, mas eles também não vão entender muito bem isso. Porque você imagina que vai ter momentos em que você vai olhar para o seu filho e falar assim, puxa, não está pronto ainda, mas eu preciso deixar porque o outro eu deixei. E aí você vai cometer um erro por conta disso. É nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, mediar esse questionamento, que é muito bom. Que bom que filho questiona, que bom que filho pode também buscar o que tem vontade, faz parte. Até porque observar se cada filho está pronto para essa independência, né? Nem todos vão ser na mesma idade, na mesma fase. Pois é, eu sempre peço para que os pais estejam atentos à questão dos ciclos, né? Ou seja, a vida, ela é ciclo. Tudo em nós é ciclo. Se você pensar, a própria gravidez do seu filho foi um ciclo. E ciclos precisam ser cuidados na medida do tempo que eles carregam. Então, se você antecipar demais um ciclo, ou antecipar ou retardar demais, você vai ter um problema. Então, a mesma gestação, você até pode ter X prematuro ou esperar um pouquinho mais de semanas, mas se você fizer isso de forma errada, vai dar errado. Então, a mesma coisa com os filhos, né? Tem um momento de janela de oportunidade entre antecipar ou retardar, mas se você perder esse time, para menos ou para mais, você cometerá um erro. Tiveram algumas idades que foram, assim, marcantes nessa decisão como mãe? Assim, a primeira vez que eu deixei sair sozinha, ou a primeira vez que eu deixei voltar para casa depois das 2 da manhã, não sei. Eu acho que os acontecimentos foram... né, externos foram trazendo as decisões, né? Então, não acho que teve momentos assim, acho que se vai ter uma festa, uma viagem... Viajar sozinho, por exemplo. O Beni foi viajar sozinho, sem os pais, ele tinha quantos anos? 3. Pequenininho. Ele era pequeno, super independente, e aí uma mãe convidou ele, né, para ir para o Guarujá passar um fim de semana.
Filho, quer? Quero. E deu tudo certo. Super. Olha, Alexandra, essa questão da autonomia também preocupa os pais e as mães com filhos pequenos. Pelas nossas redes sociais chegaram muitas mensagens sobre este tema e eu já trago a participação de 2 telespectadoras sobre o momento certo de tirar as fraldas. A Michele Vieira, de São Paulo, disse: meu filho tem 2 anos e 4 meses. Tem bastante preguiça de falar. Começou na escola há 1 mês. O ideal é esperar ele falar para começar o desfraude. E a Josineide Baeta, de Campinas, também está com dificuldade. Minha filha tem 3 anos e nem pensa em tirar as fraldas. Ela não dá nenhum sinal. Como fazer para este momento chegar e ser o ideal? Acho que é aquilo que a gente falou, né, Thiago? Tem que esperar o momento de cada criança, né? Cada criança é diferente. Pois é, né? Essa questão, por exemplo, que a mãe coloca sobre o filho tem preguiça de falar e será que eu devo desfraldar? Eu posso entender por 2 caminhos. Um, sobre ela dizer, olha, será que ele está com maturidade para, né? O outro sobre, poxa, será que ele vai conseguir se comunicar sobre aquilo que ele precisa, né? Que é o que o desfraude muitas vezes exige, né? O fato é, sai um pouco da teoria e entra naquilo que você desde sempre com seu filho teve, que é aquela energia de troca em que você sabe ler seu filho, sabe? A mãe, o pai que convive também. Não tem aquela coisa, eu sei se o choro é de dor, eu sei se o choro é de frio, eu sei se o choro é de fome. A mãe conhece o filho de uma maneira muito íntima, a ponto de ler, mesmo sem a fala. A criança, né? vai demonstrar, né? Vai dar sinais. Isso, se a mãe estiver atenta a isso, com E os certeza. pais e as mães precisam ter paciência, né? Sem Não dúvida. antecipar fases. Sem dúvida, sem dúvida. Mais cedo ou mais tarde, todos tiram a fralda. Com certeza. É que a gente fica ansioso, ó. E tem uma outra questão também. Quando eles são pequenos, tem a questão da chupeta, né? Muitas crianças usam chupeta. E a Jennifer Briques, de Piracicaba, São Paulo, disse: meu filho tem 4 anos, tentamos 3 vezes tirar a chupeta. Estou com muita dificuldade e receio dos males que isso pode trazer. O que eu posso fazer? E a Driele Santana, de Salvador, Bahia, também falou de chupeta. Meu filho tem 2 anos e 2 meses. Estou tentando tirar a chupeta e não consigo. Gostaria de ajuda com isso. Pois a é. chupeta, Thiago. Você vê que na chupeta. própria pergunta ela já traz a dificuldade, é dela, né? Ela fala assim, estou tentando tirar a chupeta e estou com muita dificuldade, né? Na maioria das vezes, as mães são determinantes na maneira com que elas vão estar muito seguras da decisão que elas tomaram de que agora não é mais hora. A forma com que elas vão fazer isso acontecer varia de acordo com a personalidade de cada criança, de cada filho. Mas o fato é que começa por ela tratando das dificuldades que ela vai trazer, do filho que vai ficar mais choroso, do filho que vai ficar mais angustiado e o como ela vai lidar primeiro nela com isso e depois transferir essa segurança, essa calma de quem está certo na decisão que tomou para o filho, né? O fato é que todas as crianças são capazes de superar a chupeta sem traumas, isso eu posso garantir. Os seus usaram chupeta? Minha mais velha chupou o dedo, que é mais difícil verdade. do que tirar a chupeta. E os né? outros não? Nem Os dedo, outros nem chupeta. não, usaram chupeta. Chupeta. É. E tiraram com quantos anos? Foi tranquilo. Ah, que bom. E quando o filho vai viajar sozinho pela primeira vez com a escola, que a mãe quer ir junto no ônibus? Daqui a pouco, aqui no Papo de Mãe. O Papo de Mãe sobre a idade certa das fases do desenvolvimento está de volta. E eu quero saber o seguinte, como respeitar a personalidade da criança? Porque cada um tem um perfil, né, Thiago? Tem aquela criança que é mais independente, já com 2 aninhos quer escolher a roupa que vai usar, já quer mandar na casa. E tem aquelas que são mais dependentes, mesmo mais ligadas, né? Às vezes não querem fazer uma viagem. Aí como é que os pais lidam com isso? Para incentivar ou para respeitar a criança? Pois é, eu acho que o respeito já é a palavra que explica tudo isso. Então, a criança que tem uma autonomia natural, aquela criança que já quer fazer mais sozinha, de que já é mais disponível, menos tímida, ela vai ter um pai e uma mãe que
vai ser muito inteligente da parte deles aproveitar tudo isso e vão embora, né? Agora, também é muito importante o pai e a mãe daquela criança mais tímida, mais retraída, mais no tempo dela, né? Que prefere mais observar do que já sair fazendo, entender que há nisso também muita qualidade e dar suporte para que isso se torne uma competência e não um problema. Porque Agora é comum a gente entender, né? A criança que é mais saída, que faz tudo mais, essa tá legal. Aquela criança que é mais quieta, mais tímida, ela tem um problema. Não, são competências diferentes para coisas que a vida vão exigir diferente. Só não pode forçar para não traumatizar essa criança também. Exatamente, não vai funcionar. Tá. E Alexandra, quando os seus filhos saem, precisa ter uma relação aí de confiança, né? Para eles cumprirem aí os combinados. Sim, com certeza. Você checa, depois conversa com eles, porque vai para uma balada, né? A questão de beber ou da hora de voltar. Eu tenho um grupo de WhatsApp com meus filhos e com meu marido que chama Cheguei. Então precisa avisar quando tá saindo e quando chega no lugar. Até porque, de novo, a coisa da cidade que é muito perigosa, né? Então, às vezes eles esquecem. Aí toma uma chamada, né? Que eu falo, filho, não é que eu não confio em você, é que a gente quer ter certeza que saiu e chegou. Tem os combinados. Com certeza, Porque com certeza. a gente vê que tem algumas vantagens, né, em ter o celular na mão dos filhos para a gente ter essa segurança. E daí como é que faz também para ser uma questão de segurança mesmo, de ficar mais tranquila, de saber que está tudo bem e não de controle absoluto sobre a vida, principalmente quando eles são mais velhos? Eu acho que também devagarzinho eles vão se colocando e mostrando que tem um limite, né? Tipo, agora, exatamente, sou mais velha, né? Porque a sua mais velha já é maior de idade. Ela é maior de idade, exatamente, né? Então, acho que isso, a gente tem que estar o tempo todo observando que cada filho é de um jeito, cada situação é de um jeito, e você vai contornando, às vezes melhor, às vezes pior, às vezes a gente acerta, às vezes Mas a aqui gente tem uma erra, questão né? importante, né? Sobre essa coisa da segurança que você vai ter versus o controle. Veja, quando a gente fala em confiança, a gente precisa contextualizar. Então, se eu falar para você, a minha filha não fez 6 anos ainda. Se eu disser assim, eu confio que ela atravesse sozinha uma avenida de 4 faixas, não é uma questão de confiança. Ela não tem ainda preparo, maturidade para lidar com aquela situação sozinha, certo? A mesma coisa um filho que vai para balada, um filho que vai viajar. Ou seja, contextualiza, porque senão não é uma questão de confiança. Então, um adolescente, por exemplo, com 15, 16 anos de idade, talvez não seja uma questão de confiança não permitir que ele vá para um lugar onde apenas maiores de idade estão autorizados a estar. Não é uma questão de confiança, é uma questão de falta de preparo e condição de. A mesma coisa com o controle, né? Então, aquela mãe que nunca permite o filho tomar uma decisão sozinho, ir e vir, com quem vai estar tal, ela está controlando demais, impedindo, inclusive, o desenvolvimento da autonomia. Ao mesmo tempo, aquela mãe que também não percebe que existe uma necessidade de uma certa onipresença, né? Estar nos lugares sem necessariamente estar lá, principalmente na adolescência, também vai perder um time. Agora, só precisa tomar cuidado hoje em dia com esse controle, porque com a tecnologia, né, você pode aí passar dos limites e ficar uma fiscalização ali em tempo, o tempo todo. Mas sabe o que eu tenho notado no meu consultório? Isso é curioso das mães pensarem, das famílias, né? Os pais pensarem. Eu hoje, às vezes, controlo o meu filho, que horas ele entrou na escola, que horas ele saiu, que horas ele chegou na terapia, que horas ele está sendo na terapia, eu que organizo o horário para ir da casa dos amigos. Mas, às vezes, essa mesma família que não deu autonomia para isso, que deveria, permite que o filho chegue de madrugada de uma festa, permite que ele esteja em lugares para maiores de idade sendo menor de idade, permite que vá para festivais sem ainda ter condição disso, antecipa coisas do tipo viagens em feriados onde só adolescentes estão presentes curtindo a vida doidado sem ainda não estar pronto para isso. Então é interessante porque a gente está super pegando no pé do controle para coisas que não deveríamos e abrindo mão de coisas que ali sim o controle deveria se fazer presente. A gente está invertendo um pouquinho a lógica, não é legal? E como fica o coração de mãe quando o filho vai viajar sozinho pela primeira vez? Tem uma idade certa? Vamos ver a reportagem da nossa vídeo-repórter Raquel Schein. Recomendações, abraços, choro, um entra e sai dos ônibus. Os filhos vão se divertir. E os pais, como ficam? Eu nem dormi, né? Eu acho que eu fico mais com a estrada do que com o acampamento em si. Primeira vez que ele está indo viajar, assim, sozinho, sem a família.
A gente está um pouquinho apreensivo. Quando eu fui, a minha mãe estava muito preocupada, porque eu era muito pequena, eu tinha 6 anos. Quando ela soube que a gente chegou, ela foi direto tentar ver no aplicativo. E eu não apareci em foto. Ela falou, então mais tarde vai aparecer. E eu não apareci. Aí minha mãe ligou pro Paiol desesperada se tinha acontecido alguma coisa comigo. E daí em diante eu apareci em todas as fotos do Paiol. Então vou contar a história de uma mãe de primeira viagem. Saímos de São Paulo com 4 ônibus e um carro de apoio. No meio da viagem percebemos que tinha um carro estranho. Não sabíamos quem era, se era homem, mulher, porque o carro era todo filmado. E resolvemos avisar a polícia. Já na estradinha de São Bento, a polícia estava lá e fez a abordagem. Aí ela desceu do carro, muito envergonhada, né? Ai, desculpa, eu estava querendo ver para onde vocês iam, o que acontecia, meu filho está viajando pela primeira vez, tal. Pelo excesso de zelo, ela acabou tendo um constrangimento, né? Não só a ela, como a todas as crianças, os coordenadores, mas entendemos a preocupação de uma mãe. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu não vou assumir aqui. Mãe é mãe mesmo, né? E que você vê, os filhos crescem, mas parece que pra gente eles continuam sempre pequenininhos, né? Ó, tem mais participação agora pelas nossas redes sociais. A Carla Alves, de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem uma dúvida. Meu filho tem 5 anos, faz tudo sozinho, mas quando estou perto ele quer ajuda, principalmente na hora de comer, quer que eu dê na boca. Se não der, ele não come. Isso é normal? Como posso fazer para ele ser independente na idade dele? Pois é, ele já é independente na idade dele. Você falou aí um monte de coisas que ele faz sozinho, inclusive comer quando você não está presente. Então é super normal, quando você está presente, ele usar dos recursos que ele tem como inteligente, que é para que você esteja mais perto, que você interaja mais. Mais gostoso. Então a primeira palavra dica... é manha. A palavra é manha. Mas olha que legal. Não, Nessa e quando a mãe hora... está perto, as crianças mudam, né? Pois é. E por que não mudar? Banha, babanha, não é? E que bom que a criança muda. Significa que ela está segura o suficiente para ser ela diante daquela que traz a segurança para ele. E nessa hora eu te dou 2 conselhos. O primeiro, aproveite, né? O momento que você está com seu filho, ele já é independente, ele já faz coisas sozinho. Dá comida para ele, vai lá curtir esse momento. Agora, se achar que está exagerado, entenda que como já é independente, é só você ficar um pouquinho mais distante e deixar que ele vai comer. Passar fome não vai, Não né? vai. Não vai morrer de fome. Não vai. Olha, no próximo bloco tem participação em vídeo dos telespectadores. Até já. Este é o Papo de Mãe sobre a hora certa de dar autonomia para nossos filhos e filhas. Alexandra, como é que é a divisão de tarefas na sua casa? Desde quando seus filhos já participam ali de arrumar a cama, né? Lavar uma louça? Acho que, de novo, não tem uma idade certa, né? Eu acho que você vai no lúdico, eu acredito muito no lúdico, né? Então, você vai na brincadeira, vai pedindo para fazer. Então, assim, acho que se você chega para o seu filho e fala assim, tem que guardar os brinquedos. Que horror! Agora, se você fala que guardar os brinquedos pode fazer parte da brincadeira, opa, ficou divertido. Então, vamos guardar os brinquedos. Aí já pode ser desde cedo, né? Com certeza. Claro que não é sempre que funciona, mas eu acho que é até pra gente, pra hora que a gente precisa guardar os nossos brinquedos, as nossas coisas, né? Mas assim, as mães correm o risco, até, Tiago, tem alguma dica? Porque você pede lá para o filho, já dá uma certa autonomia, uma certa obrigação, um dever para ele, né? De arrumar a bagunça, de arrumar o armário. Sim. Aí, quando você chega e viu que ele não fez nada, a mãe acaba indo lá e faz por ele. O que é muito pior, né? Eu costumo dizer o seguinte, eleja batalhas, mas quando você disser que essa batalha você vai eleger, vá até o fim. E nada impede você de algumas batalhas não querer comprar. É normal acontecer diante dos seus limites também, né? Eu me lembro de situações de chegar com a minha filha de festinha infantil, 11 horas da noite, ela já dormindo no colinho, louca para ir para a cama. Ah, hoje não vai escovar o dente, não. Hoje eu não vou. Porque se eu acordá-la para escovar o dente, isso vai virar um estresse para mim e para ela, que eu não estou disponível a comprar, né? Agora, se eu decidir que ela vai escovar, é muito importante que eu
cria uma situação em que termine com ela escovando os dentes. Isso vai ser assim para guardar o brinquedo, o sapato no meio da sala, né? Antigamente era tirar o copo de cima da televisão, né? Agora não dá mais para deixar o copo de cima da televisão, é tirar o tênis no meio da sala. Nem o gato dorme mais em cima da televisão. Pois é. Mas o legal também, na hora de estimular essa independência das crianças, é já ir orientando sobre as obrigações. Então, por exemplo, vai tomar banho sozinho, mas depois guarda a toalha, recolhe a sua roupa. A criança já vai participando também desses afazeres domésticos, vira uma obrigação, Sem né? Uma dúvida. divisão de tarefas. E a rotina, né? Nada como a rotina. Tudo aquilo que você conseguir incluir como rotina passa a deixar até como uma percepção de obrigação. Começa pelo exemplo, muito importante que você cuide de como você sai também do banho onde deixa a sua toalha, né? E depois passa pelo lugar mesmo de começar pelo lúdico quando é mais novinho, depois entrar no lugar da troca da família. Eu gosto muito da ideia do, vem cá, vamos conversar. Existe uma dinâmica nessa família que para funcionar existe a sua parte, né? Assim como existe a minha. E aí a hora que entra isso na rotina, fica tudo mais fácil. Em casa eu adotei uma regra. Quem não arruma a cama, dorme com a cama bagunçada. O meu papel é só fechar a porta, porque daí não me incomoda a bagunça. Ó. E antes de encerrar o programa, a participação em vídeo da telespectadora Thaís De Vita, mãe do Vitor, de 9 anos, e da Gabriela, de 6. Oiê, eu sou a mãe do Vitor e da Gabriela, me chamo Thaís. Vou falar um pouquinho de como eu me sinto quando eles vão para excursões escolares, acampa dentro, na escola, ou um aniversário com os pais dos amiguinhos, que eu não esteja junto. Eu dou um super apoio, eu acho que tem que participar, tem que ir para a excursão, tem que brincar, tem que se divertir, voltar cheio de histórias para contar, porque memória é tudo de bom, né? Eu me lembro da minha infância, minha mãe sempre deixou eu participar de tudo e eu quero proporcionar isso para eles também, que eles tenham bastante memória, bastante história para contar. Só fico um pouquinho insegura que hoje o mundo tá péssimo, fico morrendo de medo de fazerem alguma maldade com eles, mas eu converso bastante, peço para que eles conversem comigo, contem tudo, e é isso, e fico torcendo para que eles se divirtam muito, muito, muito e voltem cheios de histórias. Bonitinho. Mas sabe dar. A gente precisa segurar também para não passar esses medos, essas inseguranças para os filhos, né? Sem sombra de dúvida. Ter medo como mãe ou como filho faz parte do jogo. Agora, como você lida com ele é muito importante para que o filho aprenda a lidar com o próprio, né? Senão você vai potencializar algo que não é da criança, é seu e você acaba passando para a criança. Alexandra, muito obrigada pela presença aqui no Papo vocês. de Mãe. Foi uma delícia bater papo. Obrigada. Tiago, muito obrigada pelas orientações. Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui. Fala um pouco do seu livro, Tiago. Pois é, eu tenho meu livro O Como Educar no Século XXI, e onde fala um pouquinho de tudo isso que a gente está comentando aqui, entre outras coisas. Tá legal, muito obrigada. A gente tem que se conformar que eles crescem mesmo e tem que achar legal, né, gente? Não vamos lamentar, né? Olha, o Papo de Mãe fica por aqui. Tchau.